posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Vamos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Olá, quero saudar a todos e desejar a todos graça e paz em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Com alegria estamos reunidos hoje para adorarmos a Deus e gostaríamos nessa hora de orar e fazer uma leitura de um salmo da palavra de Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom sempre e a tua misericórdia é tão grande sobre as nossas vidas. O Senhor é Deus bondoso, misericordioso, cheio de amor e de graça. Te louvamos porque o Senhor ama toda a tua criação e ama todas as nações. E o Senhor demonstrou com toda a altura, largura e profundidade o teu amor, através do teu encontro conosco, através de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor. Por isso, ó Deus, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua graça. Obrigado porque o Senhor está presente conosco nessa hora. E nós te pedimos que o teu Santo Espírito esteja nos movendo, esteja nos renovando e animando, para que possamos adorá-lo de todo o nosso coração. Não apenas neste momento de culto em que nos reunimos através dessa live, mas também durante toda a nossa vida. Que a nossa vida seja agradável a Ti e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Muito bom estarmos reunidos nesse dia para louvarmos a Deus, através dessa live. Você que está assistindo também, através do nosso canal YouTube durante a semana. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe toda a sua casa. Queria fazer uma leitura com você, Salmo de número 100. A palavra de Deus diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras,
Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Quando eu era criança, eu estudava no colégio, mudou de nome várias vezes, o último nome dele era Colégio Estadual Professor Benoil Francisco Marques Bosca, em Orizona. Saudade do povo de Orizona. E quando eu era criança, eu recebi o Novo Testamento dos Gideões internacionais. Os Gideões iam para as escolas e distribuíam aquele Novo Testamento com salmos e provérbios. E eu me lembro que naquela época, o primeiro salmo que eu memorizei foi o Salmo 100, porque eu vi que ele era bem curtinho, então eu li até memorizar. E esse Salmo 100, ele é um convite a louvar a Deus. Ele é um convite a adorar a Deus e é um convite para todas as nações, e não só para Israel. Por quê? Porque a bênção e o chamado de Deus é para todas as nações. E Deus ama todas as nações, e Ele nos ama. E Ele deseja renovar a sua graça e a sua bondade sobre toda a sua criação. E Ele deseja restaurar as nossas vidas. Deus é bom hoje na nossa vida, e porque Ele é bom, a bondade e a misericórdia de Deus nos trazem perdão. A bondade e a misericórdia de Deus nos trazem nova vida. E a bondade e a misericórdia de Deus nos alegram e nos animam a servi-lo com alegria. Não servimos a Deus porque somos obrigados. O culto não é para a gente uma obrigação cansativa e enfadonha. O culto é para a gente um motivo de celebração e de alegria, porque a nossa alegria está na presença de Deus. A nossa alegria é servirmos a Deus. A nossa alegria é estarmos juntos para adorar a Deus, para a sua glória. E esse é o convite que o Salmo 100 faz para a gente, né? Nós que na perspectiva do Salmo 100 somos as nações distantes, né? Somos hoje chamados juntamente com todas as nações, a adorarmos a Deus, a louvar a Deus, a servi-lo com alegria e estarmos juntos num só coração e num só propósito, por causa do grande amor a todas as nações que o Deus de Israel demonstra ao vir ao nosso encontro através do seu Filho amado, a viver por nós, a trazer o seu reino através da sua vida, da sua cruz, da sua ressurreição e através do seu Espírito Santo que habita em nós. Por isso quero convidar você com alegria nessa hora a abrir o seu coração e abrir os seus lábios para que juntos venhamos a adorar a Deus agora através de cânticos para a glória de Deus, em nome de Jesus. Bom dia a todos. Então, estendo o convite também, vamos cantar, louvar o Senhor, declarar que só Ele é santo e digno de receber todo o louvor.
dá a vida, na verdade é Ele quem nos sustenta. Essa vida, o universo está nas mãos dele. E vamos cantar então, dizer que Ele é a razão da nossa adoração, da nossa existência, o nosso tesouro. E Ele é digno de todo o nosso louvor em todos os momentos. Verdade na nossa vida em todo tempo nós possamos louvá-lo e adorá-lo e servi-lo, como diz essa canção. A gente pode fazer dessa última canção uma oração, que ela diz que eu quero te servir, quero te adorar, Senhor, e fazer a tua vontade, viver como um verdadeiro discípulo de Jesus. Fazer tua vontade, eu quero te amar.
receba a glória através desse louvor, através das nossas vidas, Senhor. Que possa ser um verdadeiro culto, Senhor, a Ti, o nosso viver, o nosso falar, o nosso existir, Senhor. Seja uma verdadeira adoração a Ti, Pai. Fica conosco nessa manhã, com cada irmão, cada pessoa que está assistindo essa live, Senhor. O Senhor esteja trazendo a Tua paz, Senhor, a Tua alegria aos corações, o Teu consolo, o Teu conforto, Pai. E fala com cada um de nós, Senhor. Estamos aqui para Te adorar e para ouvir Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E agora a gente vai continuar adorando a Deus através da meditação da sua palavra. Vamos fazer a leitura do livro de Jonas, capítulo de número 4. Hoje a gente está encerrando aí a caminhada no livro de Jonas, capítulo 4, versos de 1 até o final, no verso 11. A palavra de Deus diz assim: Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua ira, essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu, e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe a Tua palavra e ilumine na nossa mente e nosso coração, para que em todas as coisas o Teu nome seja em nós exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. E assim termina o livro de Jonas. Ele termina de uma maneira inesperada, de repente. Ele termina parecendo que faltou alguma coisa. A gente não sabe qual é o desdobramento. Ele termina com Deus falando com Jonas. A gente não sabe qual foi a reação do Jonas. A gente não sabe como é que as coisas se encaminharam até ali. Esse capítulo 4 é muito curioso e ele traz uma revelação muito importante para a gente entender, inclusive, tudo o que se passou. Aqui no capítulo 4, a gente finalmente entende com toda clareza porque o Jonas fugiu do seu chamado inicial. Porque ao invés de ir para Nínive, ele pegou um navio em Jope em direção a Tarsis. Aqui a gente começa a entender o que está se passando no coração de Jonas. A chave de todo o livro e da motivação do Jonas está aqui logo no início do capítulo 4. No verso 2, diz assim: E Jonas orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que Tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia,
e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Aqui a gente entende a motivação do Jonas. Jonas era israelita, ele pertencia ao reino do norte, no reino dividido, que congregava 10 tribos, o reino de Israel. A Síria era uma grande potência naquele período e ameaçava as nações ao redor e dominava sobre as nações. Inclusive, no ano 722 a.C., os assírios destruíram Samaria e eles trouxeram grande dor, morte e sofrimento a todo o reino de Israel. Qual era a indignação do Jonas? Porque o Jonas, ele resistiu ao seu chamado, porque o Jonas demonstrou toda essa dureza de coração. Porque Jonas, apesar de ser profeta, Jonas, apesar de ser um homem de Deus, o Jonas, ele tinha mágoa no seu coração. Ele tinha raiva no seu coração. Ele não queria o bem de Nínive. E por mais que Deus o tenha chamado para anunciar o juízo sobre Nínive, ele sabe que Deus, ele se ira. A ira de Deus é real, mas Deus não é ira. Deus é amor. E a ira de Deus, na verdade, é a reação de um Deus justo e amoroso contra o mal. A ira de Deus é real, mas Deus não é ira. Deus é amor. Deus é bondoso e misericordioso. Mas o Jonas, ele odiava Nínive e ele guardava rancor no seu coração. Então, essa é uma primeira lição muito importante que eu e você a gente precisa entender. Quando há ódio, quando há raiva, quando há mágoa, questões mal resolvidas no nosso coração, isso vai atrapalhando e manchando todas as coisas. Vai atrapalhando toda a nossa vida. Jonas, ele era profeta de Deus. Ele recebeu o chamado de Deus para ir para Nínive. E ele resiste ao chamado no primeiro momento por causa de mágoa, ressentimento e raiva que ele tinha no seu coração. E a gente precisa lembrar que o Deus a quem o Jonas anunciou e a quem o Jonas testemunhou é um Deus de graça e misericórdia. E é curioso que, inclusive, aqui nesse texto, o que a gente leu das palavras de Jonas são uma oração. Jonas orou com raiva. Você já orou com raiva? Se você está com raiva, ora, tá? É melhor orar com raiva do que não orar. O Jonas pelo menos orou, tá? O Jonas orou com raiva, mas pelo menos ele orou. Às vezes a gente tem raiva. Não adianta você negar e fingir alguma coisa que você não é, ou fingir que você não sente o que você sente. Porque Deus conhece o mais profundo do seu coração. Está magoado, está com raiva, está querendo brigar com Deus, Deus nos chama para a gente abrir o nosso coração. Eu já briguei com Deus muitas vezes em oração, né? Muitas vezes. Mas toda vez que eu brigo com Deus, não sei por que eu perco. E eu cheguei a uma conclusão já. Todas as vezes que eu brigo com Deus, o problema não é de Deus, o problema é meu. E todos nós temos problemas. Todos nós temos coisas guardadas no nosso coração. Coisas que precisam ser trabalhadas por Deus e pela sua graça, pela sua misericórdia. Então se volta para o amor de Deus. E esse amor de Deus, essa graça de Deus, é revelada de uma maneira muito clara em todo o livro de Jonas, inclusive nesse verso. O Jonas, ele, apesar de ser hebreu, que crê no Deus do céu, que fez a terra e o mar, que é a confissão que ele faz no capítulo 1, para os marinheiros, parece que o Jonas, ele se esqueceu o propósito dos hebreus, ou ele esqueceu o propósito de Israel e o chamado de Israel. Qual é o propósito e o chamado de Israel? Em Gênesis 12 e 18, a gente fica sabendo, entendendo, que o propósito de Israel já é definido no chamado por Abraão. E Deus chama Abraão para abençoar todas as famílias da terra. E o Jonas não entendeu a eleição de uma maneira correta. Eleição na Bíblia não é um privilégio exclusivo para quem é eleito, para que os outros eles vejam a ira e a condenação de Deus. Quem entende eleição dessa maneira não entendeu a eleição na perspectiva bíblica do chamado. Porque nós somos chamados não para que os outros sejam excluídos. Abraão é chamado e Israel é chamada para que todas as famílias da terra, ou seja, todas as nações, sejam abençoadas. E o Jonas, ele tinha uma mentalidade muito estreita e muito tacanha. O Jonas, como muita gente em Israel,
achava que a eleição de Israel é um privilégio exclusivo. Mas a eleição, à luz da missão do povo de Deus, não é um privilégio exclusivo, é um privilégio inclusivo. É um privilégio que inclui o outro. É um privilégio, mas é uma responsabilidade, porque é uma bênção para as outras nações. É bênção para o próximo. É boa notícia quem tem fome. É boa notícia quem tem marginalizado. O povo de Deus precisa entender, como Jonas talvez não tivesse entendido ainda, que nós temos um chamado. Você tem um chamado. E sabe qual é o chamado que Deus faz para a tua vida? O chamado é que você creia no Criador, no único Deus verdadeiro. Que você creia num Deus que é amor, é bondade, é misericórdia. E crendo nesse Deus, que você saiba que você é amado por Deus. Que no Evangelho você é perdoado por Deus. E no Evangelho e no poder do Espírito Santo, Deus te dá uma nova vida para que você seja uma bênção na vida das pessoas. Para que você abençoe as pessoas. E você abençoe, inclusive, aqueles que te machucaram, aqueles que te feriram, aqueles que te fizeram mal. Porque qualquer um ama aqueles que o amam. Mas o Evangelho, ele não é meramente uma doutrina religiosa, entre outras. Ele é revelação do Deus único e verdadeiro. E o Evangelho anuncia que os filhos e filhas de Deus, o povo de Deus, deve amar, inclusive, os próprios inimigos. Os assírios eram inimigos de Jonas. Mas Jonas odiava Nínive. E agindo assim, ele estava, na verdade, agindo de uma maneira contrária à natureza de Deus. Jonas, ele tinha raiva e tinha rancor no seu coração. Como é que está o teu coração? Quando você ouve raiva e rancor, qual é o primeiro nome que vem na sua cabeça? Quando você olha para a sua vida, em quem você tem colocado a culpa? Porque quando a gente não se abre para a graça de Deus, a gente sempre elege algum culpado. Quem é o culpado da maneira de você viver dessa maneira? Quem é o culpado por você não ter encontrado o trabalho que você queria? Quem é o culpado para não tirar boas notas? Quem é o culpado para você não servir a Deus com alegria, para não fazer o teu trabalho com alegria? Quem é o culpado para você dar desculpa para não se comprometer com Deus e com seu reino? Quem é o culpado para você ficar dando desculpa na hora de fazer o que tem que fazer e não faz? Quem é o culpado? Deixa eu dizer uma coisa para você. O culpado não é ninguém. O culpado é a dureza de coração que não se abre para a boa notícia da graça de Deus. Existem pessoas na tua vida que te feriram e te machucaram. Mas isso não é desculpa para viver em função do mal que fizeram para você. Quem tem que definir a tua vida não é o mal que fizeram para você. Nem mesmo o bem que fizeram para você. Quem tem que definir a nossa vida é a graça de Deus. Porque a graça de Deus traz perdão. Mas o perdão de Deus não é um perdão só para você. Sabe, o Jonas achava que tudo era sobre ele. E tem gente que acha que é tudo sobre si. Tem gente que acha que o mundo funciona ao redor de si. Que a família funciona ao redor de si. E que a igreja gira ao redor de si. Eu quero dizer para você que não é. Todas as coisas devem girar em torno de Deus. E o centro do nosso coração e da nossa vida tem que ser Deus. E quando Deus é o centro, a gente entende que Deus nos ama. E Deus me ama. E Deus perdoa os pecados. E Deus renova a graça. Deus dá nova oportunidade. Deus perdoa o mal que se fez. Mas Deus, ao mesmo tempo que me perdoa, Ele perdoa o outro. Ele não perdoa apenas o mal que eu fiz. E se você olhar para a tua vida, por melhor que você seja, você em algum momento fez o mal. E o mal mais básico e fundamental é a idolatria. É quando a gente não honra a Deus e glorifica a Deus com a glória que lhe é devida. E se você tem um mínimo de consciência, você sabe que por mais que você se esforce e mais que você se dedique, você, na força do teu braço, nunca vai servir a Deus à altura do que Ele é digno. Só quem serviu a Deus da altura do que Ele era digno é o próprio Filho que veio ao mundo
e foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança sem pecado. É o Filho que orou, não como Jonas, com raiva, porque Deus exerceu graça, bondade e misericórdia sobre os ninivitas. Mas Jesus Cristo que na cruz ora e diz: Pai, abençoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Jesus é maior que Jonas. Jesus é aquele que vem ao nosso encontro, é o maior e o definitivo profeta. Nunca houve nem haverá profeta maior que Jesus, porque Jesus é muito mais que profeta, porque ele é rei, é sacerdote e é profeta, ele é salvador. E a graça de Deus revelada em Jesus Cristo nos conduz a uma vida de amor, de perdão e de graça. Por 2 vezes no capítulo 4, Deus faz uma pergunta muito importante para Jonas. Jonas, é razoável essa tua raiva? Essa é uma pergunta que Deus faz para hoje. É razoável a tua raiva? É razoável a tua mágoa? Eu já ouvi gente dizendo assim: ah, pastor, é porque ninguém sabe o que eu passei. Isso é mentira. A Escritura diz que Jesus Cristo, Filho de Deus, sofreu todas as coisas à nossa semelhança. Qualquer que seja o tipo de sofrimento que você sentiu, o Filho de Deus sentiu coisa muito pior, e ele fez isso por amor de nós. E na presença de Jesus, nós estamos diante de alguém que sabe sim o que você está sofrendo, e sabe muito mais do que você, e sabe muito mais do que eu, e sabe muito mais do que todos nós juntos, porque o sofrimento de todo mundo, ele carregou sobre si naquela cruz, e ele conseguiu suportar todo esse sofrimento, porque ele não é apenas mais um homem, ele é Deus que se faz homem. Ele toma todo o peso do nosso sofrimento sobre as suas costas. E para Deus mostrar para o Jonas que aquele sentimento não era razoável, tem o episódio nesse capítulo 4 da planta. O sol era muito forte, e o sol era de desfalecer, era de desmaiar. Você já desmaiou de insolação? O sol que batia ali em Nínive era desse tipo de sol, era quente demais. E o Jonas, depois que ora a Deus, ele se afasta, como que esperando Deus mudar de ideia e fazer a sua ira ser derramada sobre Nínive. Veja como é triste a raiva, a mágoa e o ressentimento. E Deus, ele manda uma planta, talvez parecida com a mamona, né, que tem folhas grandes, cresce rápido. Deus faz uma mamona ali crescer e ela faz sombra na cabeça do Jonas. E o Jonas fica muito feliz e aliviado. Mas na sequência, Deus envia um verme. Assim como ele enviou o peixe, e assim como ele enviou Jonas, ele envia um verme para a planta que ele também fez nascer. E o verme mata a planta. E o sol bate de novo na cabeça do Jonas. E o Jonas pela segunda vez fala que deseja morrer. Você deseja viver ou deseja morrer? Presta muita atenção. A gente está vivendo dias muito difíceis, em que, por causa desse contexto que a gente está passando de isolamento, muito mais do que o normal, tem muita gente que está angustiada e às vezes com pensamentos de morte. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus é bom e Ele é poderoso para renovar nossa vida com graça e misericórdia. Ele deseja renovar a tua mente e o teu coração. E nele a gente encontra motivo para ter esperança. A gente encontra motivo para se alegrar. A gente encontra esperança na sua presença. Então não se isola, né? Como Jonas se isola aqui. Ele, ao invés de participar da alegria de Nínive, ele se isola e ele deseja a morte. Não se isole e não ore a Deus com raiva. Mas se você orar com raiva, é melhor orar com raiva que não orar. Porque Deus é misericordioso e é bondoso. E Ele traz perdão e graça no nosso coração. E Ele é poderoso para trazer consolo. Mas Deus, ele fala o seguinte para o Jonas: ô Jonas, como é que você se alegra por uma planta que não te custou nada? Você consegue se alegrar com uma pequena planta e ficar indignado com a sua morte, mas você não consegue se alegrar com uma grande cidade de cerca de 120 mil pessoas, além dos animais, que foram poupadas pela ira, pelas quais foi derramada graça e misericórdia. Você consegue se alegrar com aquela planta e não consegue se alegrar com 120 mil pessoas e os animais,
Porque Deus não ama só as pessoas. Ele ama as pessoas, ele ama os animais, porque ele ama toda a sua criação. E Deus é bom. E diante desse episódio da planta, Deus está demonstrando o seguinte para o Jonas: Jonas, veja como o teu ódio e o teu ressentimento não são razoáveis. Sabe onde é que a gente vê com toda clareza que o ódio, o ressentimento e a mágoa não são razoáveis? A planta já é um exemplo suficiente para o Jonas. Mas a gente tem exemplo muito maior. A gente tem o exemplo de Jesus Cristo, que é maior que o Jonas. E Jesus Cristo, aquele que é maior que o Jonas, ele veio ao nosso encontro. E ele não veio para pregar que Nínive seria destruída. Ele veio para pregar assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas o reinado de Deus é boa notícia. É o reinado de um Deus amoroso e misericordioso. A sua ira é real, mas a sua misericórdia é maior que a sua ira. O seu amor é maior do que a sua ira, porque Deus nunca tem prazer na ira, mas Ele tem prazer na misericórdia e no perdão. É um Deus que ama não apenas Israel, mas é Deus que elege Israel para que todas as nações da terra sejam abençoadas. É um Deus que não apenas nos perdoa, não apenas perdoa a mim, que creio nele, mas é um Deus amoroso, cujo amor transborda e que deseja perdoar todas as pessoas. E Ele nos chama para expressar esse amor, essa graça a todas as pessoas. Ele nos chama a testemunhar a todas as pessoas. O Jonas era turrão, era teimoso, era duro de coração, mas pelo menos, diante dos marinheiros, com todos os problemas que ele tinha, ele abriu a sua boca e confessou a sua fé. Eu sou hebreu, eu creio no Deus do céu, que criou, que é o Deus da terra e do mar. Isso é uma confissão de fé. Ninguém testemunha do Evangelho sem testemunhar o Deus em quem crê. Senão os marinheiros podiam achar que quem os livrou da tempestade foram os ídolos em que eles criam. E que depois da tempestade eles viram a grandeza de Deus e ouviram o testemunho de Jonas. Então eles sabiam a que Deus eles iam adorar. E Deus continua se revelando hoje. Sabe para quê? Para demonstrar na tua vida, na nossa vida, em toda a sua criação, que Ele é um Deus de graça e misericórdia e bondade. Que Ele é um Deus que não se alegra na ira. A sua ira é real, mas Ele não se alegra na ira. A sua ira é real, mas o seu amor triunfa sobre a ira. A sua ira é real, mas Ele não deseja derramar ira sobre ninguém. E Ele nos chama a todos para que a gente deixe de lado os ídolos do coração. Todos têm ídolos, tá? Inclusive, os que creem têm ídolos e os que não creem têm ídolos também. Porque ídolo é tudo aquilo que você deposita a sua fé e sua esperança que não seja Deus. Seu ídolo pode ser qualquer coisa. Para o Jonas, curiosamente, talvez seu ídolo ele fosse a sua nação. Ou talvez o seu ídolo fosse o seu próprio bem-estar e a sua própria vida, né? Os seus desejos e interesses. Como ele foi ferido pelos ninivitas, ele tinha raiva dos ninivitas, ele achava que Deus tinha que girar em torno dele e fazer a vontade dele, e não o contrário. Deus é Deus, e Ele não se deixa manipular. Hoje em dia tem gente que se levanta, entre aspas, em nome de Deus, e usa mal o nome de Deus, de uma maneira ilegítima. Mas toda vez que alguém se levanta para explorar o outro, para enganar o outro e para fazer o mal contra o próximo, entre aspas, em nome de Deus, fecha aspas, tá? A pessoa está traindo o Evangelho. E na história da igreja, muitas vezes a igreja traiu o Evangelho. Todas as vezes que a igreja se levantou e ela concordou com a perseguição, com a opressão, com a morte, com o sequestro, com violência, com maldade, todas as vezes em que a igreja se levantou na história e fez vista grossa ao mal, à injustiça e ao pecado, ela na verdade estava traindo o Evangelho. E quem precisa de conversão, em primeiro lugar, é o povo de Deus. Esse ano está chegando a eleição, é ano de eleição. E os políticos precisam entender que eleição não é um privilégio que é dado para ele, para que ele use a sua função do jeito que bem entende. Porque tem gente que se diz cristã, que entende que eleição é isso. Ele pensa que ele é um eleito. Uma vez eu ouvi de um maluco dizer o seguinte: quando eu estou pecando e na gandaia, o que me consola é que eu sou um eleito. Não entendeu a eleição à luz da Escritura. Você não é eleito para fazer o mal.
Eleição não é direito para você pecar, cometer injustiça e tendo certeza da impunidade da salvação, porque quem entendeu isso não entendeu o Evangelho. Eleição na Bíblia é um privilégio e é uma responsabilidade. É um privilégio porque eleição é manifestação do amor e da graça de Deus, mas esse amor e essa graça, eles se manifestam numa vida de amor, de perdão, de serviço e de misericórdia. E aí você que está concorrendo à eleição também precisa entender isso. E você que vai votar também precisa entender isso. Não compactua com coisa errada porque a pessoa está dizendo que é cristão ou é evangélica ou seja lá o que for. Não concorda com coisa errada. Não compactua com coisa errada, tá? Não me interessa se você é direita, centro ou esquerda. Entende uma coisa, Deus não concorda com coisa errada, não concorda com injustiça. E a gente precisa ter clareza disso. Porque eleição na Bíblia é um privilégio, mas é uma responsabilidade. Eleitos são eleitos para abençoar as nações. Eleitos são eleitos para abençoar as pessoas. E o Jonas estava muito preocupado com a própria mágoa, o próprio ressentimento e o próprio umbigo, ao invés de se abrir para a graça de Deus e ser renovado com o perdão e a bondade de Deus. Se você tem mágoa e ressentimento, você precisa entender que o Deus que é bom realizou um único e suficiente sacrifício por todo o pecado. E o sacrifício que Cristo realizou pelo teu pecado é o mesmo sacrifício que ele realizou em favor de todo mundo, inclusive daqueles que te feriram, te machucaram, te decepcionaram ou não te trataram do jeito que você achava que devia ser tratado. Sabe por quê? Para trazer perdão sobre todos. O Evangelho é boa notícia para quem fez o mal, porque Deus chama ao arrependimento e à mudança de vida e ao perdão. E o Evangelho é boa notícia para quem foi vítima do mal, porque Deus não concorda com o mal, Ele toma partido das vítimas e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Deus é bom, é Deus de graça e misericórdia. E esse Deus misericordioso e fiel nos abre os olhos para que a gente entenda que o desejo de Deus é abençoar todas as pessoas. O desejo de Deus é abençoar a tua vida, é tirar a raiva, o ressentimento do teu coração, é trazer alegria, perdão e paz. E o desejo de Deus é abençoar as pessoas que também te feriram, é abençoar Nínive, é abençoar aquela pessoa que falou mal de ti, que traiu a tua confiança e que fez o mal contra ti. O Evangelho é boa notícia para a reconciliação com todos, porque a vontade que tem que prevalecer não é a minha. E quem não me tratou de maneira justa, quem falou mal de mim, quem me fez injustiça contra mim, a questão importante não é essa. Porque no fim das contas não é sobre mim. No fim das contas não é sobre o Jonas. No fim das contas é sobre Deus. Um Deus bondoso e misericordioso, que traz perdão e graça e deseja reconciliar todos e todas as coisas consigo mesmo. E essa reconciliação está no Evangelho, na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo. O sacrifício que traz perdão sobre ti é o mesmo sacrifício que foi feito em favor do outro. Então, quando você não perdoa, você está fazendo uma declaração terrível. Você está declarando que o sacrifício único e suficiente de Cristo é impotente. Porque se ele não é eficaz para trazer perdão na sua vida, ele é impotente. E ele não é impotente. E a gente precisa desfrutar desse poder de Deus revelado no Evangelho, através de uma nova vida. Então que Deus os abençoe e que a igreja nesses dias possa entender isso com toda clareza, tá? Tem gente que mesmo no contexto da igreja não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho não é uma boa notícia só para você que agora crê. Em João 17, na oração sacerdotal, Jesus ora e diz: Pai, não ora apenas por eles, mas aqueles que ainda hão de crer, por aqueles que ainda não chegaram. Deus ama toda a sua criação, o amor dele é estendido a todos e ele chama a todos os que creem para que seja uma boa notícia na vida de todos, inclusive dos nossos inimigos, inclusive naqueles que te magoaram ou estão te magoando, inclusive naqueles que te fizeram mal. Deus não te chama para ser um capacho, para compactuar com o mal e fazer vista grossa para o mal. Não é isso.
Mas Deus nos chama a resistir ao mal de maneira pacífica, como Jesus. Jesus não concordou com o mal. Ele expulsou os cambistas do templo. Ele chamou os pecadores ao arrependimento. Mas ele lutou com o mal, não fazendo o mal, não cometendo a violência. Mas ele resistiu ao mal e venceu o mal, sofrendo o mal como filho de Deus. Vivendo uma vida de amor, de graça, de perdão e de misericórdia. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que traz luz sobre a história do Jonas. Esse é o Evangelho que traz luz sobre a história da nossa vida. E Deus, hoje, Ele deseja renovar essa graça na tua vida. Ele deseja trazer essa convicção clara de que em Cristo você é amado, é aceito, é perdoado e é feito filho, filha de Deus. Que em Cristo Deus perdoa os teus pecados. Que em Cristo Deus perdoa os nossos pecados. Que em Cristo Ele te chama para perdoar a quem te ofendeu. Porque você, diante de Deus, cometeu pecados muito maiores do que o teu próximo comete contra ti. E Ele te perdoou. E quem é perdoado por uma dívida impagável, não tem direito de não perdoar dívidas pequenas. E assim se encerra o nosso capítulo 4 de Jonas, com a pergunta no ar. Deus termina falando com Jonas e a gente não sabe qual foi a reação do Jonas. E eu creio que isso é intencional. O livro de Jonas, ele deixa uma pergunta no ar. E sabe qual é a pergunta no ar? A pergunta no ar não é se você entendeu a mensagem do sermão. A pergunta no ar não é se você é uma pessoa religiosa, se você ora, porque o Jonas também orava. Não é se você ouviu a palavra de Deus, porque o Jonas também ouviu. Não é se você pregou para as pessoas, porque o Jonas também pregou. A pergunta que fica no ar é razoável essa tua raiva? A pergunta que fica no ar é: o que a gente vai fazer com a verdade da palavra de Deus que nós ouvimos? Ela vai ser guardada na gaveta? Ou ela vai ser guardada no coração e vai ser prática de vida na nossa vida? Eu queria orar por você. Talvez você tenha sido machucado muitas vezes na tua vida. Talvez alguém tenha te ferido profundamente. Talvez muitas pessoas tenham te ferido. Mas para de dar desculpa. Para de usar muleta. Porque Deus tem coisa melhor para a tua vida. Enquanto você estiver com raiva, com mágoa, você está preso. A pessoa que te magoou não vai sair da tua cabeça. Tudo vai lembrar quem te magoou e te fez sofrer. Talvez você tenha problema de se perdoar. Se você tem problema de se perdoar, entenda que o mesmo Deus que perdoa o outro, Ele é poderoso para te perdoar. E Ele te perdoa. Creia no perdão de Deus. E se abra para essa graça de Deus. É razoável essa tua raiva? Não. Por causa do Evangelho. Eu queria orar por você nessa hora. Eu queria convidar você a fechar teus olhos. E a orar nessa hora, juntos. Senhor, a Ti a nossa gratidão e o nosso louvor, porque o Senhor é bom. O Senhor é Deus bondoso e misericordioso. O Senhor é Deus de graça e misericórdia. Senhor, muito obrigado pela Tua revelação no livro de Jonas. Obrigado, Senhor, porque o Jonas, através do Jonas, o Senhor consegue revelar muito do nosso próprio coração. Porque a Tua palavra não é apenas lida por nós. A Tua palavra é um livro que nos lê. A Tua palavra, ela revela o que está no mais profundo da nossa mente, do nosso coração. A Tua palavra traz à tona coisas que a gente não enxergava. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E obrigado, Senhor, pela vida do Jonas, que com todas as suas imperfeições, ele nos ensina lições importantes. Obrigado porque contemplando a raiva e a ira que ele tinha no seu coração, a mágoa e o ressentimento, a gente também é confrontado com as nossas fraquezas, as nossas mágoas e ressentimentos. E nós nessa hora, Deus, queremos Te pedir perdão, não apenas pelos nossos pecados, do mal que nós fizemos contra o outro, mas também desse pecado de não se abrir para a Tua graça e para o Teu perdão e não perdoar o outro. Nos abençoa, Senhor, assim como o Teu Filho amado fez o sacrifício único e suficiente, que é suficiente para trazer perdão de todo pecado. E o acesso a esse perdão é a fé no Senhor. Nos abençoa para que a nossa fé e a nossa esperança estejam em Ti. E que pelo Teu Espírito Santo o Senhor mova a nossa mente e o nosso coração e nos encha do Teu perdão. Senhor, nos abençoa para que a gente possa perdoar.
para que a gente se veja livre da pessoa que nos magoou, para que a gente seja libertado pela Tua graça. Nos abençoa, Senhor, para que a gente possa, na nossa vida de oração, na nossa vida de servir ao Senhor em todas as coisas, a gente possa servir ao Senhor com alegria e entender que não é sobre a gente, não é sobre mim, mas no fim das contas é sobre o Senhor, Deus de graça e misericórdia, a quem tudo pertence. E obrigado porque o Senhor é bom e nos chama para a Tua presença numa vida de perdão, de amor e de gratidão, para que a gente possa viver uma vida plena e a gente possa encontrar no Senhor consolo, alegria e paz na Tua presença. Não permita, Senhor, que nos momentos de angústia a gente venha se isolar, mas que a gente possa procurar uns aos outros e se abrir e pedir ajuda e abrir o nosso coração a Ti e abrir o nosso coração também àqueles que estão ao nosso redor, nos amam e se importam com a gente. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e o Senhor não ama apenas a gente. O Senhor não ama apenas os cristãos. O Senhor ama a gente de todas as nações. E o Senhor nos chama, como Jonas, a testemunhar a nossa fé hoje diante das pessoas. A declararmos que cremos no Senhor, o Deus do céu, que fez a terra e o mar. A declararmos que cremos no Senhor, que é amor, Deus bondoso e misericordioso. A cremos que cremos no Senhor, aquele que é maior que Jonas. Aquele que no barco fez cessar a tempestade e não foi a causa da tempestade. Aquele que ao terceiro dia se levantou dentre os mortos e ressuscitou para a nossa salvação. Aquele que é poderoso para escrever uma página nova na história da nossa vida. Aquele que é bom e tem planos de paz e bem na nossa vida. Por isso, Senhor, obrigado pela Tua palavra, renova a Tua graça, o Teu perdão e a Tua paz sobre nós, para que em todas as coisas o Teu nome seja exaltado e glorificado e a nossa vida seja uma manifestação do Teu reino na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nos abençoe para que amemos a todos, amemos a nossa família, amemos a nossa igreja local, amemos os nossos amigos e amemos até mesmo os nossos inimigos, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, tá? Esse ano é ano de eleição. Quero fazer uma recomendação para você, tá? A Netflix liberou aí recentemente um documentário chamado O Dilema das Redes. É muito curioso, tá? Só fica esperto também para a Netflix, porque ela critica aquilo que ela faz também, tá? O mesmo sistema do Facebook, das redes sociais que tem, a Netflix tem também. Mas o documentário é muito bom. E a gente está em ano de eleição, e você que é cristão, tá? Você sabe que ser cristão não é ser nem de direita, nem de centro, nem de esquerda. A gente sabe que o Evangelho ele é muito maior do que bandeira ideológica. E o Evangelho nos chama a que a gente ame e testemunhe o amor e a graça de Deus a todos e para de demonizar os outros. A gente está vivendo uma cultura em que as redes sociais têm colaborado para essa guerra. A rede social só vai te enviar material, via de regra, de preferência, daquilo que você já gosta ou já pensa. E ela reforça preconceitos e reforça a ideia errada. Então, ela vai reforçar as suas ideias e vai levar esse sistema de coisas que a gente está vivendo, que as pessoas estão se matando e se degladiando, tá? O Evangelho é maior que isso. Esse ano é ano de eleição, ore pelas eleições, ore pelos candidatos e ore pelos eleitores, para que pela graça de Deus a gente possa viver com o temor de Deus e Deus abençoe a nossa terra, Deus abençoe a nossa nação, para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Que Deus abençoe. Temos alguns avisos muito importantes, tá? Para trazer para a igreja. Em primeiro lugar, essa semana, ontem foi aniversário do Wilson. Wilson, parabéns. Deus te abençoe, tá? Feliz aniversário. Hoje é aniversário da presbítera Juliane também. Ju, Deus abençoe, tá? Deus confirme graça e paz aí sempre na tua vida. E essa semana o Ademir e a Lamar fizeram 42 anos de casamento, tá? Casal, Deus abençoe aí, parabéns, tá? E se você está fazendo aniversário, tá? E eu não estou citando aqui, me perdoa, porque quem me lembra dos aniversários é o Facebook, tá? Então, Deus abençoe. Deus te abençoe e feliz aniversário para você também que está fazendo aniversário essa semana, tá? E semana que vem, dia 18 de outubro, tá? O Conselho tomou a decisão, a nossa igreja, o nosso presbitério, eles têm procurado aí manter, tomar decisões que cuidem da igreja nesse período aí de pandemia que a gente está passando. A gente continua louvando a Deus, adorando a Deus, as células estão se reunindo, tá, por videoconferência, a gente continua com reunião de estudo bíblico
toda quinta-feira, através de videoconferência também. Estamos celebrando a Deus aí através das lives, mas a gente está vivendo um tempo em que, por causa do distanciamento da pandemia, os males emocionais também têm crescido bastante. Muita gente se sentindo solitária, muita gente aí sofrendo depressão e angústia, tá? Então, nesse contexto em que a gente está passando, a gente tem que continuar tomando cuidados em relação à Covid. No entanto, o Conselho e o nosso presbitério entenderam, de acordo com todas as decisões tomadas pelas autoridades competentes, tá? O governo do estado, para você ter uma ideia, de Santa Catarina, ele afirma o seguinte, que ele liberou o culto, os cultos estão liberados, pelo menos até sexta-feira, né? Não sei se teve alguma medida aí de urgência, mas até pelo menos quinta-feira, a decisão era o seguinte, enquanto, mesmo em bandeira vermelha, que é avaliação de risco gravíssimo, as igrejas estão abertas para culto. O nosso presbitério e o conselho da nossa igreja não concordam com culto nesse momento em bandeira vermelha, que é o estado gravíssimo, tá? Risco de contágio gravíssimo. Mas, a partir de bandeira laranja, a gente está retomando o culto de domingo, tá? Então, domingo que vem a gente vai continuar transmitindo a live, mas a gente vai ter a transmissão da live no contexto de um culto presencial, só que com as restrições que as autoridades competentes têm trazido. Quais são? No máximo, enquanto a bandeira estiver laranja, 50% de capacidade da igreja, os bancos podem ser ocupados alternadamente, ou seja, banco sim, banco não. Todo mundo deve estar no contexto do culto com a máscara, com álcool gel, tá? E o banheiro deve ser higienizado também de acordo com a decisão do presbitério. As pessoas que fazem parte do grupo de risco, se recomenda que não estejam presentes. A igreja não está proibindo, mas está recomendando. Então, se você é grupo de risco, a recomendação é que você não venha. Mas se por algum motivo você vier, tá? Vai ser bem-vindo também e ninguém vai proibir a tua presença no culto. Mas a recomendação é que pessoas que fazem parte do grupo de risco não estejam presentes, tá certo? Então, próximo domingo, a gente, se Deus quiser, vai estar retomando aí o culto presencial com essas restrições. Maiores informações, vai estar liberando aí nas nossas redes sociais, no grupo do WhatsApp da igreja, tá? E a gente vai estar reforçando aí os avisos essa semana. Então, nossa gratidão a Deus, porque Deus tem sido bom, gracioso, misericordioso, Ele é bom, Ele é Deus de misericórdia. Que Deus continue abençoando a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus confirme sobre todos nós a sua graça, a sua bondade, a sua paz, que Deus nos renove num só coração, coração com graça, com misericórdia, com perdão, e Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre nós. Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora, está encerrando esse momento de live, né, esse nosso culto. Então vamos orar agora. E vamos impetrar a bênção. Senhor, a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas. Tudo veio de Ti e tudo vai voltar para Ti. E é o Senhor que sustenta nessa hora todo o universo, toda a criação pela palavra do Seu poder. E nós Te louvamos, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é Deus. E nós Te louvamos também, não apenas pela Tua grandeza, mas Te louvamos porque o Senhor também tem uma grande misericórdia. O Senhor olha para a gente que é tão pequeno, que cometeu já tantos pecados e tantos erros na vida, mas o Senhor olha para a gente de braços abertos, com graça e com misericórdia. E o Senhor demonstra todo esse amor, essa sua misericórdia na cruz, quando o Senhor vem ao nosso encontro, morre na cruz pelos nossos pecados e ressuscita para a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por um amor tão grande, e que por causa desse teu amor que é para todas as nações, que o Senhor nos abençoe para que a gente viva uma vida de filhos e filhas de Deus, uma vida de gente que sabe que é perdoada e sabe que é perdoado para perdoar, de gente que sabe que é eleita, mas para ser bênção a todas as nações. Nos abençoa para que a nossa vida seja a expressão da nossa confissão de fé. Nos abençoa para que a nossa vida expresse esse amor, esse perdão, essa graça e essa misericórdia. Nos abençoa, Senhor, para que possamos ser sinais da Tua presença e do Teu reino nesses dias em que estamos vivendo. Nos abençoa também nos preparativos
para a volta ao culto presencial aos domingos, às 10 da manhã. Que a tua graça e a tua bondade e misericórdia sejam renovadas sobre nós e que o Senhor nos abençoe a todos com o coração renovado na tua alegria, no teu perdão e na tua paz, um coração renovado no Evangelho, um coração que tem prazer em servir, em abençoar e a ir em direção do outro, a parar de dar desculpa, mas a se levantar por amor e gratidão e servir ao Senhor com alegria. A Ti a nossa gratidão e o nosso louvor em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que é no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe tua vida, Deus confirme graça e paz, Deus abençoe um ótimo domingo, uma ótima semana na presença de Deus. Que Deus os abençoe a todos para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.